Uma luta pela igualdade dos sexos. O repórter PUC de hoje é sobre as mulheres que vivem na luta constante para o fim do preconceito. Hoje é dia 3 de abril e está no ar mais uma edição do Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da universidade até você. Olá! O papel social das mulheres varia de acordo com as culturas. Tem países onde as mulheres são tratadas como seres inferiores aos homens e cujas funções se limitam ao ambiente doméstico. Aqui no Brasil, a mulher já ocupa atividades de liderança. Exercem tarefas consideradas masculinas e algumas ainda são as chefes de família. Mas a cultura com tendências machistas ainda prevalece na nossa sociedade. É mesmo, Paula. E de um tempo para cá, os movimentos feministas estão ganhando voz. É a luta por direitos iguais que as mulheres buscam e o preconceito tende a acabar. Uma pesquisa do IPEA recentemente divulgou dados relacionados às mulheres. É mesmo, e muitos deles chocaram. Pode-se notar que o machismo está presente também em algumas mulheres e ainda há muita coisa para ser mudada. Semana marcada por protestos nas redes sociais. A campanha Eu Não Mereço Ser Estuprada do Facebook tomou grandes proporções e veio à tona depois que um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgou dados de um estudo relacionados às mulheres. A pesquisa do IPEA ouviu 3.810 pessoas entre maio e junho do ano passado. E um dado chocou muita gente. 65% dos entrevistados afirmam que mulheres que mostram o corpo merecem ser estupradas. Absurdo. Pai, você vive num país democrático, onde seus direitos têm que ser respeitados. É muito difícil falar sobre isso, viu? E cada um tem o jeito de usar o que quer. Então é difícil demais, né? Mas eu acho que pode ter alguma... Elas podem pensar mais também, né? Em usar, né? Porque se eu olhar o tempo antigo como agora, as coisas estão diferentes. Eu acho que é um desrespeito com a mulher. Hoje em dia cada um tem sua opinião do jeito que se veste, e a mulher também tem que saber respeitar o espaço dos outros também, né? E não se vestir tão curto igual algumas mulheres também se vestem. Realmente, depende da pessoa usar roupa curta. Porque acho que a mulher tem que andar mais comportada, né? Roupa não mede caráter de ninguém. Tipo, eu uso short curto e não é por isso que eu mereço ser estrupada. E os números preocupam. Segundo a Secretaria de Estado de Defesa Social, em 2013 foram registrados 1.427 estupros em Minas Gerais. A chefe da divisão da Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher explica que há como prevenir. Em alguns casos, realmente fica difícil ela evitar, mas se prevenir pode. Ela pode prevenir como? Se ela estiver no ponto de ônibus, ela verificar se existem outras pessoas, não está naquele ponto de ônibus sozinho à noite. Andar sempre acompanhada de grupos, pessoas perto de pessoas, ver se a mulher está sendo seguida, ela mudar a sua rota, né? Fazer outra rota e se verificar que realmente aquilo persiste, né, estar pedindo ajuda ou chamando a polícia militar. A porta de entrada hoje em relação à violência sexual, tanto a violência sexual quanto a violência doméstica familiar, é a delegacia de plantão, que funciona 24 horas. A luta pela igualdade das mulheres envolve muita gente. Estela é um exemplo disso. Ela é integrante da Marcha Mundial das Mulheres e participa de vários eventos relacionados à causa. De um tempo para cá, eu comecei a perceber o tanto de opressão e de desigualdade que a gente sofre na sociedade e tal. E aí, a partir disso, eu comecei a me indignar e a querer mudar as coisas, porque eu achava que não era assim que as coisas tinham que acontecer. Que a gente vê que a mulher entra no mercado de trabalho e às vezes não é contratada porque ela está no período fértil, ela vai engravidar. Porque a mulher e o homem têm a mesma graduação e vão receber salários diferentes.
Porque dia de domingo você está na casa da sua avó e todos os dias vão ver televisão e você tem que lavar as vasilhas. Eu acho que a maioria das mulheres já sofreram esse tipo de opressão, que a gente considera, assim, também, muitas mulheres, assim, consideram também como uma forma de violência, né? Não é a violência física, mas é uma violência moral que a gente sofre, que você não ter liberdade de sair na rua com a roupa que você quer é um problema muito grande. Tá calor, eu quero sair com short curto, por que eu não posso sair? Se um cara sai sem camisa, ele não tá pedindo para ser estuprado, mas se eu sair com uma roupa curta, eu tô. E eu vou ter que ficar aguentando as pessoas gritando comigo na rua, ah, gostosa, não sei o quê. Não, isso ofende, sabe? Isso não é um elogio. Varrer, lavar a louça, cuidar dos filhos. Por que será que essas tarefas estão relacionadas apenas ao sexo feminino? Por que será que a nossa cultura nos leva a pensamentos como esses? Ainda há muito o que ser trabalhado e esclarecido. Por isso recebemos no estúdio de hoje Larissa Costa, integrante da Marcha Mundial das Mulheres e ativa na luta dos direitos do sexo feminino, e o filósofo e coordenador do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas, Robson Sávio. Professor Robson, Larissa, sejam bem-vindos ao Espaço PUC na tarde de hoje. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês. Professor, essa pesquisa que a gente viu do IPEA ouviu 3.810 pessoas. Esse número é suficiente para ter uma base? É uma amostra representativa da população brasileira. Existem fórmulas de fazer cálculos que a gente chama, nas ciências sociais, de cálculos probabilísticos, que mesmo esse número parecendo pequeno para um país de 200 milhões de habitantes, há uma fórmula de você criar estratos que representam a questão de gênero, a questão de renda, a questão social, e é uma regras de matemática de proporcionalidade que faz com que um número desse seja representativo do universo da população. Então, infelizmente, a pesquisa ela não nos traz notícias boas, mas ela é muito próxima, provavelmente, do que pensa o brasileiro sobre essa questão do papel social da mulher na nossa sociedade. Em 1932, fazendo um resgate histórico, né? Em 1932, Larissa, a mulher teve o direito de voto. Recentemente, em 2010, uma mulher chegou à presidência do nosso país pela primeira vez. Diante dessas conquistas que demoraram, qual é o seu sentimento quando se depara com uma pesquisa como essa do IPEA? O sentimento, na verdade, primeiro que esses dados não é nenhuma novidade assim pra gente, porque o movimento feminista ele já vem há muito tempo denunciando os casos de violência contra as mulheres, né, que tem números assim, enormes. E o que a gente vem achando, que eu acho, é que só a gente chegar nas instâncias de poder, isso não é o suficiente para a gente acabar com as instâncias, com o machismo que está arraigado na nossa sociedade, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, a gente acha que é importante, é muito bom que mulheres ocupem esse espaço que hoje, né, nós temos uma presidenta no Brasil, mas que é insuficiente, porque as mulheres realmente, como foi falado na matéria, né, as mulheres ainda recebem menos, mesmo desempenhando trabalhos iguais aos dos homens, né, as mulheres ainda são vítimas de violência dentro e fora de casa. Então, assim, ainda há muito o que fazer, né? Então, a gente acha que é só com luta mesmo, só as mulheres nas ruas, organizadas, reivindicando e cobrando do Estado e que, assim, em outras instâncias do Estado, é que mais direitos serão conquistados. Serão conquistados, exatamente. Bom, a nossa sociedade ela é marcada, né, pela cultura patriarcal. Professor, você acha que isso ainda pode mudar, essa mentalidade machista que a gente ainda vê nas falas das pessoas? Teria como mudar? Olha, nós temos que sempre ter esperança no ser humano, né? Ou seja, cada um de nós podemos mudar, a cultura ela pode modificar. Mas não são mudanças muito fáceis, né? Nós vivemos uma cultura que realmente ela é baseada na precedência do homem sobre a mulher, na valorização do patrimônio, do ter em relação às pessoas, né? Para as pessoas terem uma ideia, no Brasil, a justiça é mais eficiente em crimes contra o patrimônio do que crimes contra a pessoa. Então, é uma cultura realmente que ela é muito conivente com práticas das mais variadas, né? Como você falou, a violência doméstica, a violência intrafamiliar é um fenômeno que acontece na nossa sociedade
com muita naturalização, as pessoas encaram isso como normal. É muito comum aquele ditado, né? Em briga de homem e mulher, ninguém mete a colher, né? O lar é o recesso onde ninguém deve realmente entrar. Então, nós precisamos de repensar isso daí, aí um papel muito importante, principalmente da educação. Nossas escolas e nossas universidades não tratam do problema da violência como se ele não existisse. E isso tem que ser mudado também. Mas os fatos sociais, né? Muitas pessoas da nossa população nascem com determinadas visões. Isso precisa ser mudado, mas os senhores, vocês acreditam que isso também está mudando, embora nós tenhamos aí uma população um tanto quanto machista? Isso está mudando, decorrente aí das posições que a mulher tem assumido na sociedade? Você acredita nessa mudança, Larissa? Sim, eu acho que com a nossa conquista de direitos, isso nos coloca, né, o debate feminista, o debate do direito das mulheres, se coloca em outro patamar. Então, com certeza, isso vem mudando, mas assim, ainda é insuficiente, né? Porque o patriarcado, que é um sistema de dominação, né, no sistema que os homens dominam as mulheres e se beneficiam, né, do trabalho das mulheres, do trabalho do corpo e da sexualidade das mulheres, ainda está na estrutura do sistema capitalista. É muito né? forte. Exatamente. É algo estruturante, né? E a violência, ela entra nesse contexto de que a dominação do homem, a dominação da mulher, exatamente, a gente precisa agir nas questões estruturais. Ok. Bom, nós vamos fazer uma pequena pausa, vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, daqui a pouco o nosso programa está de volta.